Então, é algo... E veja, quando ela foi falar com a construtora, ela antes teve um problema de entorno. Recebeu a demanda, mandou para a construtora deu a resposta. Não, vamos construir um muro acústico. Possível. É bem possível disso acontecer. Eles não são fixos, essa classificação. Elas são moldáveis. Então, veja, eu tenho... Como nascem esses conflitos? Eu tenho... Quais são esses conflitos? As soluções desses conflitos podem ser várias, mas sempre vai depender de uma coisa muito importante. A conscientização de quem? A conscientização de você, síndico. Para que você, síndico, possa levar isto para a coletividade. E a coletividade possa usar desde das fases internas dentro de um condomínio até a questão judicial, todas as etapas de uma resolução de conflito. Até porque, muitas vezes, eu já vi casos em vaga de garagem, em questões de obras irregulares, que o juiz, no Poder Judiciário, lavou as mãos e falou, olha, num dos casos, era um caso entre 2 prédios, construtivo, o juiz lavou as mãos falando, o que o avaliador neutro, ou seja, o perito, decidir é a minha sentença. Exatamente isso. Deu uma confusão tremenda. Demorou 7 anos para resolver esse problema. E o segundo? O segundo é aquele que usou de devolutivas. Era uma questão de vaga de garagem. O que o condomínio decidir em assembleia está decidido. Levem isso para uma assembleia. A assembleia tem total liberalidade para decidir esse assunto. É interno. Essas devolutivas vêm sendo utilizadas em vários momentos. Não só no Poder Judiciário, mas também junto a uma mediação, até mesmo no Sejusc. E o porquê tem isso? Por que eu busco um órgão da Assembleia, ou até eu como síndico sozinho, muitas vezes, eu busco também a Assembleia, eu, síndico, conselho? Porque a Assembleia, ela é o consciente coletivo. Ela é o pensamento que eu tenho daquele condomínio. É o momento que eu tenho para debater os assuntos. E eu vejo síndicos morrendo de medo de fazer assembleia, eu vejo síndicos querendo porque querem fazer apenas uma assembleia, quando ele tem que buscar a proximidade com aqueles que vão decidir. Ele não decide, ele cumpre. A assembleia é o órgão legislativo dentro do condomínio. Nestas condições, o executivo é o síndico. A assembleia também, às vezes, ela se coloca como judiciário. Ela tem um perfil híbrido. Mas o importante é eu, síndico, saber usar aqueles instrumentos que eu tenho administrativo para evitar os meus problemas. Se eu não conseguir saber utilizar os instrumentos que eu tenho na nossa sociedade hoje com segurança jurídica e resolver os meus problemas. E se eu for para utilizar alguns instrumentos externos, mediação, arbitragem ou Poder Judiciário, de todas as formas, eu, síndico, ainda preciso da Assembleia. Primeiro, porque é meu dever comunicar à Assembleia de qualquer atividade administrativa ou judicial que influencia o condomínio. 1348. E o segundo, é porque é a Assembleia que vai me dar poderes para eu negociar. E quando eu falo negociar, até mesmo as questões de inadimplência, não retirando juros e multa, mas deixando claro, transparente, qual a forma que vai ser feito para todos. Todos daquele meu condomínio. Então eu tenho um condomínio antigo que tem uma regrinha básica que eu instituí há muitos anos, há 18 anos eu sou advogado naquele condomínio, e a gente já instituiu isso há alguns anos atrás. E dá muito certo, transparência na questão de cobrança. Até 6 vezes eu decido.
De 7 a 12, síndico decide. De 13 a 24, o conselho decide. Acima de 24, se o conselho aprovar, leva para uma assembleia. Isso me garantiu uma sentença procedente de um inadimplente que queria levar para a assembleia 48 vezes. E o conselho tinha negado. Ele levou para uma obrigação de fazer, o Poder Judiciário virou e falou: negativo, negão. Está aqui, ó. Está aqui na frente. Está na Assembleia já, vocês já decidiram isso, o grupo já decidiu que isso é regra. Está claro. Então, é uma situação muito clara, muito transparente, que evita problemas. A transparência, a comunicação assertiva, o planejamento evita os conflitos. E se não tiver, formas outras hoje nós temos então de resolver. Não só o Poder Judiciário. A mediação é uma delas. A mediação é um procedimento técnico. Volto a falar. Não é simplesmente todo mundo sentar em rodinha, cantar cubaiá e falar: opa, saímos com paz e amor. Ela é envolvida dentro da pacificação dentro de um condomínio? É. Mas pacificação, viver bem em condomínio, pacificar um condomínio, não é simplesmente não ter conflitos. É saber lidar com estes conflitos. É saber olhar para aquele copo e falar: puxa, ele está meio vazio ou meio cheio? É a visão do como eu vou ter que lidar com isso. A técnica da mediação, o mediador, ele vai trabalhar com isso, se você levar, para facilitar o diálogo entre as partes envolvidas. E vai facilitar esse diálogo através de pelo menos 5 fases, que ele vai fazer isso, às vezes rápido, às vezes com mais tempo. Vai receber, vai ter o contato inicial com essas partes, vai identificar quem são essas partes e seus problemas, vai fazer uma agenda do que realmente os interesses quais são. Feito esse levantamento desses interesses, buscar com as partes saber quais seriam, esses são os problemas, e quais seriam as suas soluções para esses problemas. E as partes vão trazer essas soluções. Chuva de ideias, né? Decidindo aí qual seria a melhor decisão de várias, por final, recebendo ali um acordo escrito, dando uma garantia jurídica para isso. Vale para tudo? Vale para tudo. É obrigatório tudo? Não, não é obrigatório tudo ser mediado. A lei de mediação garante às partes que isso pode ser fatiado. Naquele caso que eu falei que eu utilizei o design de solução de disputas, naquele condomínio de 400 casas, o dano moral não foi mediado. Ele foi para o Poder Judiciário. Mas ele foi só como caso. Olha, aconteceu. Está aqui. Quanto que eu devo? Num outro caso que eu tive como advogado, envolvendo uma multa punitiva, foi decidido o seguinte: o dano moral foi retirado, foi negociado. E o que ficou acordado? O que o juiz decidir está valendo. Ninguém recorre. Ok, isso foi um acordo. Mas você deixou o juiz decidir. Mas ninguém recorre. O juiz vai decidir como imparcial, como neutro. Quem tinha razão, quem não tinha. Mas ninguém levou para o tribunal. Ninguém foi para outra fase. Foi simplesmente a decisão: cancela ou não a multa. Então isso é uma forma de você negociar, é uma forma de você mediar. O que é necessário se ter é a coletividade sabendo o que você vai fazer e te dando empoderamento para você fazer. Comunicar essas outras formas é muito importante. Comunicar estas outras, esses meios que você vai ter para resolver esse problema é muito importante. E é importante por quê? Porque nesse tripé, tempo, custo, nós temos imagem. A imagem do teu condomínio. Condomínio não se preocupa muito com imagem. Pode se preocupar. Se eu falar para vocês, o condomínio dos Nardoni,
vem alguma coisa na imagem. Alguma imagem vem na cabeça de vocês. Obrigado. Outros condomínios eu posso também falar. Aqui em Campinas, me dê um nome de um condomínio que todo mundo conhece. Alphaville. Alphaville, a marca é tão forte que ela é imagem. Se você falar Alphaville, seja aqui, seja em Salvador, seja em Barueri, lá em São Paulo, ela é imagem, grife de residencial. Geralmente um residencial de um padrão médio para cima. Onde o problema não é com pinga, é com uísque. 12 não, é blue. É blue. É de blue para cima. Já é uma comunicação. Mas é uma imagem. Imagine, Alphaville, lá em São Paulo, antigamente, existia um paradigma de que cada um... Quem conhece Santana do Parnaíba e Barueri sabe que lá só tem condomínios fechados, associações de moradores ou condomínios fechados. E lá tinha-se um paradigma de que cada um destes condomínios, uma vez por mês, soltava-se fogos. Por quê? Era a casa do traficante. Isso teve que ser abafado durante muitos anos. Um outro condomínio, que aqui eu me reservo o direito de não falar nem a localização, nem o nome, ele tinha um problema muito sério antes da concessionária entrar. Existia de aulas um laudo técnico onde a captação de água era natural, que não poderia se construir mais nenhum residencial naquele local. Por quê? Não dava. No meio dessa montanha, ficava no alto, né? No meio dessa montanha era uma rocha que você não conseguia captar água. Então a concessionária teve que ir lá e dar água. Até ela ir e conceder água para aquela população, a captação era natural e existia uma preocupação imensa. Então você tinha casas pequenas não, né? Mas casas num tamanho, de repente, uma torre de caixa d'água. Porque a preocupação era grande. Mas isso tinha que ser abafado. Porque senão ninguém comprava. Mas construção não era prevista mais. Já estava no limite de pessoas ali. Isso é imagem. Esta questão da imagem, cada vez mais... Ontem nós estávamos dando uma palestra sobre inadimplência de negociação até leilões. A Isabel estava falando da área de avaliação de imóveis. A imagem do imóvel influencia na valoração. Então, nessa questão, é importante a gente preservar aquela coletividade. Um outro caso bem rapidinho. Eu fui chamado uma vez como consultor num condomínio em Moema, lá em São Paulo. Condomínio de... hoje seria chamado de estúdio, mas era um condomínio pequeno, de apartamentos pequenos. Não lembro quantos metros, mas era um quarto e sala. Um condomínio pequeno. De um dormitório. E ele ficava ao lado, ficava próximo, né, nas imediações, de uma casa chamada Café Fotô. Café Fotô, casa tradicional em São Paulo, de meninas, de encontro de meninas. As meninas saem e vão cada uma para suas casas ou para onde elas quiserem ir com as pessoas ali que visitam aquela casa. Muito que bem, naquele condomínio tinha mudado a população era mais de idosos agora e proprietários. Então aquelas meninas estavam descendo porque o Café Fotô saiu daquela região e foi para uma outra região. Muito que bem. Me chamaram como consultor para solucionar o problema. Olha, como que nós temos que fazer para solucionar esse problema? Porque nem a polícia militar quer mais vir aqui no prédio. Nós falamos aqui, condomínio tal, a polícia militar não vem. Quando há problemas de drogas, quando há problemas de gritaria, quando há problemas de qualquer assunto, né? Alguém que não paga, alguma coisa nesse sentido. Aí há berros, assim, escandalosos, tem que pagar, né? Você pensa que eu sou o quê? Muito que bem. Solução que aquele condomínio adotou. Após a gente avaliar,
controlador de acesso. Eram com 5 unidades. Foi instalado um controlador de acesso, onde até a avó de qualquer pessoa tinha que apresentar RG na porta. De 5, só ficaram 2 que eram proprietárias. E das 2, uma saiu, ficou a outra que era resistente. Mas ela ficou sem receber ninguém dentro de casa. Solução tranquila. Melhoria de quê? Da imagem. Tempo que foi usado para isso acontecer? 6 meses. A redução foi em 6 meses da população. Então veja, ninguém critica o trabalho. Ninguém critica se entra, se sai. Mas era uma questão de valor do imóvel. Estava sendo depreciado. E se acontecesse algum acidente realmente grave, nem a Polícia Militar viria. Porque achava que era outra coisa. Então, nessas condições, foi resolvido. Tempo, custo, imagem. É um tripé que, para condomínios, também está se valendo ultimamente. Senhores, a gente deixa... Esqueci de colocar o da Isabel. Isabel é minha sócia lá no escritório. E esqueci do e-mail dela também. Ela vai depois brigar comigo na volta para São Paulo. Eu aqui, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra sentado falando assim, e fico aberto, se você me permitir, para responder algumas dúvidas se tiverem. Ok. Vocês querem fazer as dúvidas então? Vamos abrir as dúvidas agora. Alô? Abre as dúvidas. Você tá aberto, vê se tá ligado. Não sei porque ela te liga. Pra cima, alô? pra cima. Pra cima? Alô? Não? Aí, tá baixo só. Então é melhor fazer as dúvidas agora. Tá bom. Tá, que a gente vai ter um café, aí tem os recadinhos da casa, os recados do coração, então acho melhor agora abrir já para dúvidas aqui. Perfeito. Cristiano, Pois não. Vocês dão curso de mediação lá? Não. A DSS já foi capacitada no Tribunal de Justiça. Eu devo abrir para o ano que vem curso de capacitação, mas não judicial. Tá? Capacitação em mediação não judicial. Agora, nós vamos ter uma grade, depois até falo com o de aulas também, talvez a gente até tenha alguma coisa em conjunto também, Campinas e São Paulo, para trabalhar alguns assuntos específicos para o setor de condomínios voltados nesse setor. Quem sabe, então, aproveito para fazer o convite e trazer ali, quem sabe a gente traz toda essa experiência, toda essa grade, para fazer parte aqui da Soma Média ali, vai ser um prazer. Aí vai ser uma parceria muito legal. A gente já namora há algum tempo, Opa, né? com Estamos certeza. saindo aí. Quem sabe dar um casamento lá. Entendeu? Cristiano, a DSS ela faz algum tipo de palestra para os condôminos, mostrando algumas coisas relacionadas a isso? Existe esse tipo de, faz uma assembleia, chama vocês para estar mostrando algumas coisas, até mesmo eles saberem, caso aconteça esse tipo de reclamações, como buscar, como resolver, sem ser o sítio. Sim. Sim. A DSS trabalha com consultoria e treinamentos. Nós somos especializados, Dr. Cristiano, na área condominial. Este ano que passou, nós fizemos o de comunicação e síndico profissional. Teremos agora, foi feito também o de inadimplência condominial. Teremos agora este, que ele acabou de mencionar. Agora, você diz experiências com relação à Assembleia, nós também tivemos o workshop passado somente voltado para planejamento de assembleias. Mas também fazemos em loco, também vamos aos condomínios. Isso. Exato. Mostrar alguma palestra para os condôminos? Sim, no condomínio Isso, também. No condomínio. Também. Falar quem vocês são, o que vocês fazem. Exatamente. Qual é a situação onde acontece tal coisa, tal, onde buscar. Ou até de conscientização. Isso. Pronto. Ou até de conscientização. É um trabalho é uma palestra de prevenção. Perfeito. Sim, Vocês fazemos. fazem. Vocês elaboram um cronograma e lá. Sim, de acordo com a necessidade latente que você nos colocar, nós colocamos exatamente aquele programa para a tua necessidade. Perfeito. É a consultoria que nós também temos. Legal. Obrigado. Alguém mais? Alguma coisa? Então vou encerrar, agradecer ao professor mais uma vez. Obrigado. A gente tem uma lembrança para o professor, mas quem está trazendo o chopp que está trazendo a lembrança. Então estamos aguardando chegar. Tá bom? Então, foi tudo planejado aqui. Agradeço a doutora também que fez aqui também a companhia. Vi que todo mundo adorou a palestra, o pessoal aqui da sala, todo mundo, são só elogios. Obrigado. Não tinha outra expectativa a não ser essa. Fico muito lisonjeado de
de estar junto com você, doutor. Muito obrigado, tá? Continuando os trabalhos aqui, nós vamos ter um café agora.